Olá, bom dia. Este webinar faz parte de um conjunto de 6 que integram o programa Aprender Novas Ideias, Novos Negócios. O tema deste webinar vai ser a importância o Dr. Fernando, que lhes vai falar um pouco então sobre esta temática. Bom dia. Meu nome é Fernando Machado, como o professor Carlos Martins referiu-se. Tenho trabalhado estas temáticas relacionadas com o empreendedorismo desde 2008, desde a altura em que assumi as funções de diretor-geral da Nova Gaia. Nova Gaia é um centro de incubação de base tecnológica que se dedica efetivamente a apoiar o empreendedorismo em todas as suas vertentes. Daquilo que é a nossa experiência, identificamos 3 grandes problemas, uma a montante da ideia, 2 a jusante da ideia. Ora bom, a montante da ideia tem a ver com a cultura empreendedora. Efetivamente, precisamos de trabalhar a cultura empreendedora, desde o ensino até aos profissionais, e numa altura em que a criação do próprio posto de trabalho é cada vez mais importante, desde logo pela falta de emprego. Por outro lado, também o intraempreendedorismo é cada vez mais importante, pois quando nós conseguimos ser empreendedores no nosso local de trabalho, ou seja, se conseguirmos todos os dias ser um bocadinho mais eficientes, um bocadinho mais eficazes no nosso trabalho, estamos efetivamente a contribuir para o aumento da produtividade da nossa empresa. E, portanto, em todas estas vertentes, o empreendedorismo é fundamental. E a alteração ou o estímulo, o aumento da cultura empreendedora foi um trabalho que nós assumimos como relevante e por isso fizemos um plano que se chama Inova Empreende para irmos a todas as escolas, a todas as instituições de ensino, promover o empreendedorismo. E daí surgem as ideias. Ora, depois da ideia, será necessário criar todas as condições, a nível de contexto, para que elas possam um dia ser uma empresa, para que possam ser um produto, um serviço e ter o sucesso que nós todos desejamos para além dos empreendedores. E empreendedorismo é isto mesmo. É sair da zona de conforto, aceitar os desafios e focar na atividade. Por isso existem os centros de incubação, onde o que pretendem é que os empreendedores se concentrem naquilo que sabem fazer, naquilo que é a atividade e que deixem todas as atividades acessórias para o centro de incubação, para profissionais. Estamos a falar em atividades como a gestão, como o secretariado, como o serviço administrativo, o marketing. Tudo isto pode ser feito por profissionais a custo zero, e para que o empresário se foque apenas na sua atividade. Imaginem alguém que tira um curso de informática, é bom em informática, é bom a programar e, portanto, tem que se preocupar com isso, com o que sabe fazer, com a sua atividade e deixar o resto para nós. E com isto começamos logo a resolver problemas. Ora, num inquérito feito a nível nacional sobre quais os motivos que levam os empreendedores a procurar esta via, a via do próprio emprego, o principal motivo foi a independência. E o segundo motivo, o dinheiro, ou seja, a criação de valor, a criação de riqueza. Depois temos outras, como podem ver neste diapositivo, mas o principal, a independência e o dinheiro é o que nos leva a criar empresas, é o que nos leva a sermos empreendedores. Os problemas ajusante. O primeiro é falta de apoio financeiro, ou seja, o dinheiro, o financiamento é efetivamente muito importante para nós realizarmos o nosso negócio, realizarmos o nosso projeto. Não só para investigarmos, para desenvolvermos a ideia, mas também depois para criarmos todos os materiais de marketing, criarmos todo o conjunto de atividades que nos permitem criar uma linha de comunicação e fazer chegar o nosso produto ao público-alvo. O principal de uma empresa é vender. E temos que criar o caminho, as relações que nos permitem fazer chegar o produto mais rápido, mais fácil e mais acessível aos nossos clientes. Então, para empreender, é aqui que nós nos situamos. Ou seja, precisamos de instalações,
Precisamos do desenvolvimento da ideia, precisamos de financiamento para depois podermos produzir e vender. E este é o ciclo que nós consideramos como o ciclo do empreendedorismo. Então, vamos criar, para as instalações, temos solução, existem os centros de inovação, existem centros empresariais, está resolvido o primeiro problema, ou seja, criar um espaço perto ou dentro do mercado, perto do público-alvo, que nos permita dar a conhecer o nosso produto de uma forma mais simples. Segundo problema, ou segunda necessidade ajusante da criação da ideia, será então a obtenção de financiamento, que é o foco desta nossa apresentação. Temos várias formas de financiamento e vou-vos falar em primeiro lugar e dar como exemplo o Gaia Finicia. O Gaia Finicia foi um fundo criado especificamente para empreendedorismo, mas também aplicado a micro e pequenas empresas, que permite a obtenção de um financiamento de até 45 mil euros de uma forma simples e mais barata do que aquilo que se pratica no mercado. As plataformas Finicia existem um pouco por todo o país. Já são um pouco mais de 100 plataformas Finicia, que são constituídas pelos municípios em parceria com o IAPMEI, com um banco e com a Norgarante. O banco, no caso da Finicia, é o BPI, como podem ver, e com este conjunto de instituições criamos uma ferramenta que permite um custo baixo, ou seja, o dinheiro custa menos, chamado custo da dívida inferior, porque a taxa de juros é Euribor a 6 meses e o spread 5,25%, ou seja, muito abaixo do mercado, e o acesso a este fundo é mais simples. O período de carência será 1 ano, ou seja, no primeiro ano pagam apenas o capital, o juro não pagam capital, e a partir do segundo ano pagam o juro mais o capital durante 5 anos. Ou seja, o período de reembolso total são 6 anos. Com este fundo, o que se pretende é estimular o desenvolvimento das empresas, financiando-as naquilo que são investimentos. Aquisição de máquinas, investigação e desenvolvimento, aquisição de mobiliário, aquisição de viatura, quando a viatura é essencial para o negócio. Portanto, tudo o que tem a ver com investimento, o investimento inicial que a empresa necessita para começar a operar, nós, através dos Finicias, conseguimos obter o financiamento até 45 mil euros. E esta é uma forma efetivamente rápida e que está acessível a qualquer empreendedor. Outras formas de financiamento, de obtenção de financiamento para o início da nossa atividade. Como sabem, quando começamos uma empresa, devemos ter em atenção os primeiros 3 meses, período em que ainda não temos vendas, mas estamos a conquistar clientes para as obter. Mas o que é certo é que nesses 3 meses, não havendo um input, não havendo uma entrada de dinheiro, a empresa não pode fechar logo ao final do primeiro mês. E temos de ter em atenção com um fundo de maneio, pelo menos durante 3 meses. Ou seja, um período em que a empresa tem custos, a empresa vai ter custos a partir do momento em que abre a porta, mas a receita só começa a obter passados 3, 4, 5, 6 meses. E, portanto, temos de ter uma capacidade financeira para subsistir durante esse período. E aí que estes fundos poderão ser muito importantes. Em primeiro lugar, microcrédito. Específico para desempregados e que podem obter até 25 mil euros de apoio, não só para investimento, mas também para tesouraria, ou seja, para o pagamento de salários, para o pagamento das despesas mais comuns, como seja a eletricidade, o telefone, etc. E estes 25 mil euros são também uma forma acessível de se obter através do programa Sou Mais. É um programa de microcrédito gerido pela Rede Nacional de Microcrédito, a CASES, Cooperativa de Apoio Social para a Economia Social. Creio que esta é a denominação da Fundação CASES. Há várias instituições aqui no Norte que são a porta de entrada
para este tipo de financiamento, a Nova Gaia é um deles, e através de uma candidatura simples, feita com acompanhamento de técnicos dessas instituições acreditadas pela CASES, podem rapidamente terminar a candidatura. A candidatura é submetida à aprovação da Rede Nacional de Microcrédito, neste caso a CASES, e sendo aprovada, tem então uma candidatura, uma ferramenta para irem obter o financiamento. Este financiamento é atribuído através do programa do Instituto de Emprego e Formação Profissional chamado Microinvest, e que tem também condições muito vantajosas, melhores até do que os FINICIAs. Porquê? Porque o período de carência não é 1 ano, são 2, o período total de reembolso são 7 anos e a taxa de juro é mais baixa. É uma taxa de juro que não ultrapassará os 2,5%. Taxa de juro muito acessível, um bom produto, um produto acessível, específico para quem está desempregado e inscrito no Centro de Emprego. Outra ferramenta que temos de apoio, que existe no mercado de apoio ao financiamento, são as instituições de capital de risco, ou chamado capital semente. Ou seja, aqui não estamos a falar de empréstimos, aqui estamos a falar de uma ou várias instituições que têm a potência para arriscar juntamente com o empreendedor. Ou seja, têm uma ideia, têm um projeto, no entanto precisam de capital para arrancar com o projeto e para ter o tal financiamento para os primeiros 3 meses ou até mais tempo. Então, existe um programa chamado Ignição, da instituição Portugal Ventures, que é uma empresa de capital de risco pública, e que permite, quando são abertas as candidaturas, têm aberto de 2 em 2 meses, creio que a próxima abre em fevereiro, o que podemos fazer é construir uma candidatura, submeter a candidatura à aprovação da Portugal Ventures, e se a candidatura for aprovada, o que é que nós conseguimos? Conseguimos obter um parceiro que investe connosco, e o investimento do nosso parceiro Portugal Ventures pode ir até 750 mil euros. Ou seja, arrisca connosco na empresa, se porventura correr bem, e o objetivo da Portugal Ventures é que corra bem, porque a Portugal Ventures permite não só alavancar o projeto com capital, mas também oferecer uma rede de contactos a nível nacional e internacional para o projeto e, digamos, a penetração no mercado, nos mercados internacionais também ser mais rápida e mais simples. E com isto a empresa ou o projeto vai ganhar valor, vai valer mais, e o objetivo da Portugal Ventures é, passados 3, 4 anos, vender a sua participação e conseguir com isso ter um retorno do investimento que efetuou. Se perguntarem, bom, e se o projeto correr mal e a empresa for à falência? Bom, se a empresa for à falência, ambos arriscaram, os acionistas, e, portanto, todos perdem, sem ninguém ficar a dever dinheiro a ninguém. Outra forma de financiamento, crowdfunding. Crowdfunding é muito recente em Portugal, já com alguns anos nos Estados Unidos, e é uma forma de obter financiamento de massas. É feito pela web, ou seja, é uma plataforma na internet que nos permite comprar produtos ou investir em produtos que nós acreditamos, com produtos com 1 euro, com 5 euros, com 10 euros, com aquilo que nós quisermos. A título de exemplo, existe uma plataforma de crowdfunding que é aqui do Norte, que se chama MassiveMove, e qual é o objetivo? Quem tem um projeto, uma ideia, imaginem, vou simplificar ao máximo, imaginem que querem escrever um livro, mas precisam de dinheiro para a sua produção e precisam de 100 mil euros para a produção do número de livros que consideram essencial. Então, vamos a uma plataforma de crowdfunding, candidatamos o nosso livro e o nosso livro é aprovado. Bom, então o nosso livro fica
na plataforma, disponível para toda a gente que queira comprar ou investir no livro. E nós damos um tempo. Ou seja, nós dizemos que queremos esses 100 mil euros no prazo de 6 meses. Então, durante esse período, imaginem que o número mínimo, o valor mínimo são 5 euros, nós temos que colocar prémios. Ou seja, quem colocar 5 euros recebe o livro. Quem colocar 7 euros recebe o livro com capa dura e com uma dedicatória. Quem colocar 10 euros recebe o livro com capa dura, dedicatória e com uma t-shirt do autor. E, portanto, vamos ter colocando prémios. E os prémios vão acompanhando o valor que a pessoa, que o indivíduo investe. Ora, o dinheiro vai entrando. E vamos vendo na plataforma a evolução ou a execução do dinheiro que entra. Se chegarmos ao fim de 6 meses e conseguirmos o objetivo de 100 mil euros, ou até o conseguirmos antes, imediatamente a plataforma fecha e o livro começa a ser produzido e depois os prémios são entregues. Se chegarmos ao final de 6 meses e não conseguirmos atingir o objetivo, o dinheiro nunca chega a sair da conta de quem quis investir. E, portanto, isto é uma forma de conseguirmos angariar na massa, no público em geral, financiamento para a produção do nosso produto. Obviamente, eu dei-vos um exemplo simples de um livro, porque é o que atualmente, o que mais comumente é utilizado em Portugal. Nos Estados Unidos temos plataformas de crowdfunding de projetos no valor de €500 mil, de €1 milhão, ou seja, valores já mais consideráveis. Para terminar, estas ferramentas de apoio ao financiamento, vou-vos falar dos Business Angels. Existem várias associações de Business Angels espalhadas pelo país. Aqui no Grande Porto temos uma instituição forte que se chama Invicta Angels, podem consultar também na internet, e que normalmente é caracterizado por um grupo de empresários com capitais para investir em projetos que acreditam. E, portanto, são os vossos parceiros no arranque da vossa empresa. É um pouco como uma empresa de capital de risco, como vos falei há pouco da Portugal Ventures, mas aqui estamos a falar de um grupo de empresários, um grupo de indivíduos com capital que juntam os seus capitais e vão apostando em projetos, vão arriscando em projetos que consideram que têm valor acrescentado. Para isso, têm que ir à plataforma, neste caso, da Invicta Angels, no exemplo que vos dei, e apresentar, solicitar uma reunião e apresentar o vosso projeto para tentar conquistar investidores. Obviamente deixei para o fim aquilo que é mais conhecido por todos, mas que também é a forma mais difícil de se conseguir o financiamento, que é através do empréstimo bancário. Ou seja, podemos sempre dirigir a um banco e pedir um empréstimo. Ora, atualmente a taxa de juro mais o spread são bastante elevados, ou seja, o dinheiro é mais caro do que era há uns anos atrás, porque o spread subiu bastante, e também os bancos são cada vez mais exigentes naquilo de que a disponibilização de crédito diz respeito. E, portanto, se calhar, para quem está a começar um projeto que tem mais risco do que empresas com 5, 6, 7 anos, é mais difícil conseguirmos o acesso ao crédito por esta via. Por fim, queria-vos dizer que um programa que hoje em dia tem sido muito visto em Portugal, apesar de ser americano, estou a falar do Shark Tank, é um programa onde estas questões de Business Angels, vejam os Sharks, ou seja, os tubarões, como o Business Angels. São empresários com capital que investem em projetos que acreditam. É um excelente exemplo de Business Angel. Este programa, a partir de fevereiro, vai começar a passar aí em Portugal, com tubarões portugueses. O programa, apesar de ter o mesmo nome, vai ser feito por portugueses. Portanto, vai ser aplicado às nossas características, quer dos nossos projetos, quer dos nossos investidores, quer dos nossos empreendedores. A semana passada foi feita a apresentação do Shark Tank em vários pontos.
que são os chamados Searching Partners, e já podem ir à web, ao site Shark Tank, já está disponível, já podem apresentar as vossas ideias, tem lá um formulário simples, ou através do qual se podem candidatar. Aconselho-vos a fazerem-no através de uma instituição partner do Shark Tank. Aqui no Norte temos duas, que é a Inova Gaia, é um Searching Partner e, portanto, os projetos podem ser submetidos através da Inova Gaia e com a colaboração da Inova Gaia, ou então a instituição Braga Invest, que também é um Searching Partner e através do qual os projetos podem ser submetidos. É uma forma interessante, até porque é mediática, e posso-vos dizer que grande parte dos projetos nos Estados Unidos, a grande maioria, no dia em que é apresentado o projeto aos tubarões e os telespectadores estão a acompanhar, normalmente o site dessas empresas que se estão a apresentar bloqueia. Tantos são os visualizadores do site. Esperamos isso também em Portugal. Em Portugal estamos à espera, portanto, o programa Shark Tank português irá passar na SIC Generalista, em prime time, a seguir à telenovela, e portanto estamos a contar com mais de 500 mil de telespectadores, bastante mais, e portanto se todos eles forem também à web procurar o projeto que está a ser apresentado, isso também irá acontecer certamente no nosso país, e isso traduzir-se-á não só na possibilidade dos projetos encontrarem business angels, que serão aqueles 5 tubarões que estarão ali, não sei se são 5, são 7, peço desculpa, agora não tenho a certeza, que estarão ali no programa, mas também pela visibilidade que vão ter na televisão. Como sabem, a televisão é muito cara e, portanto, ter 4 minutos na televisão a custo zero é também valor, é conseguir passar o produto aos seus potenciais clientes e, portanto, é um meio de comunicação extremamente eficaz, a televisão em prime time. E, portanto, eram estas ideias que eu vos queria deixar, e estou agora aberto a questões que queiram colocar. Agradeço a vossa atenção e até à próxima.